Então, Amanda, nós vamos iniciar oficialmente nossa live, certo? Eu gostaria que você se apresentasse ao nosso público, então. Tá, bom, boa tarde, né? Primeiramente, eu agradeço o convite. Eu sou a Amanda, minha formação é em comunicação, eu sou jornalista, né? Especialização em planejamento estratégico, mas eu gosto de me apresentar como empreendedora, porque o que eu gosto mesmo é de trabalhar com negócios. E eu trabalho também numa agência, eu faço parte da gestão de uma agência de publicidade e comunicação em Natal, que é a agência Cuca, e faço também a gestão aqui da Minima, que é um empreendimento familiar meu e do meu esposo. Ele é o chefe, cuida da parte da cozinha e eu cuido da parte administrativa, de pessoas, e essa Cuca, né, a cabeça pensante por trás dos novos negócios, da comunicação da marca. Certo, legal. Bacana, hein? Primeira pergunta que eu te faço. Qual é o legado que a pandemia trouxe na forma da gente olhar para o negócio? Olha, é uma pergunta, é um desafio responder essa pergunta, porque eu acho que eu vou responder do meu ponto de vista, né? Perfeito. Porque a princípio a gente pensava que essa pandemia traria muitas mudanças de pensamento, de comportamento, de postura das marcas, das pessoas, mas com essa reabertura a gente vê que não é bem assim, que muito tem se falado do novo normal, quando na maior parte dos casos a gente vê o normal que a gente já tinha antes, só que no momento pandemia, que a gente não pode nem falar que é pós-pandemia, né? Porque a gente está vivendo isso ainda. Da minha parte, eu posso dizer que da minha parte, da parte da Minima, reforçou o nosso compromisso com quem a gente é, o nosso compromisso com a marca, com o que a gente acredita, com a nossa filosofia de vida, e a gente sente que aumentou também a nossa responsabilidade de comunicar isso para as pessoas. Nós somos uma escola de surf, começamos aqui, a Minima começou fabricando prancha de surf, abrimos uma escola de surf em 2013, e em 2019 a gente começou com surf bar, e em dezembro, em março a gente fechou. Então, esse período de 7 meses que a gente ficou fechado foi um período de avaliar muita coisa, né? E a gente percebeu que a gente está no caminho e que agora aumenta a nossa responsabilidade de compartilhar com as pessoas o que a gente acredita, do respeito, do cuidado, da consciência socioambiental. Então, para a gente, reforçou ainda mais quem a gente é. E vocês aproveitaram a onda, literalmente, né? Na questão da onda brasileira do surf, né? Que todo mundo fala aí que está em alta, né? Então, isso também ajuda muito, né? O negócio de vocês, né? A gente, na verdade, a gente é surf antes da onda do surf pegar. Eu sou filha de surfista, sou surfista, o meu esposo também. É o nosso estilo de vida, é o que a gente acredita. Então, quando a gente começou a acompanhar o Brazilian Storm, né, os meninos despontando no cenário mundial, o Medina, que já é bicampeão, a gente tem o Mineirinho, e aí a gente teve o Ítalo, que é aqui do Rio Grande do Norte. Nossa, só de falar eu já fico arrepiada. E é muito feliz para a gente acompanhar esse crescimento do esporte. E para a gente dá aula de surf, enfim, o nosso bar é todo temático, com prancha no teto. Então, eu acho que é bem positivo, assim. A gente fica muito feliz de ver o surf alcançando cada vez mais pessoas. E está muito enraizado na cultura brasileira o surf, né? A gente conta com mais de 40% da população litorânea hoje no Brasil. Todo mundo adora, gosta, né? A gente vê aí grandes companhias aí adotando aí como garoto propaganda, Medina, enfim, né? Então, tudo isso é uma coisa bem bacana também, que vocês tiveram a visão também de abrir um negócio em cima disso, que particularmente tem bastante pessoas envolvidas, tem bastante fãs, né? E isso também, na publicidade, a gente fala, né, que a melhor forma de você conseguir público é transformar o teu público em fã, né? Então, quando você trabalha com paixão, com amor, né, é muito mais fácil estar vendendo negócio, né, e estar fazendo negócio em cima disso, né? Bacana.
Qual é a dica que você pode passar para nós sobre gestão do food service? Bom, eu acredito que tudo deve partir do profissionalismo. Assim, quando a gente decidiu dar esse passo, né, da escola de surf para trabalhar com o food service, para acrescentar comidas e bebidas no nosso cardápio, que era só atividade física, stand-up paddle e surf, a gente sabia que a gente ia ter que dar um passo muito consistente, né? Onde todos os pontos têm que ser calculados e acompanhados. Então, o profissionalismo, eu acho que não dá para entrar brincando nesse ramo, não dá para entrar bagunçado. Tem que entrar planejado, tem que entrar organizado, tem que calcular e tem que monitorar, porque os ajustes eles são feitos o tempo todo. Então, não dá para esquecer planilha e ficar só com a ideia na cabeça. Tem que planilhar, tem que colocar no papel, tem que ter esse profissionalismo. Eu sou profissional de planejamento, mas eu gosto de reforçar que o planejamento, o papel do planejamento é otimizar, né? Otimizar o nosso tempo, otimizar recurso. E a gente está preparado, porque não quer dizer que você planeja e você tem que estar engessado no planejamento, não. Só que quando você planeja, você enxerga o cenário. Enxergando o cenário, você está muito mais preparado para fazer as adaptações necessárias. Nenhum planejamento permanece intacto ao campo de batalha, isso é verdade. Sempre tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Mas quando você planeja, você está preparado para isso. Certo. É o que eu falo, né? O brasileiro tinha uma cultura de abrir um negócio pela paixão, né? Eu gosto de cozinhar, eu gosto de surf, no teu caso, né? E o pessoal abriu o negócio e pensava assim, vai ser legal, porque o pessoal gosta, precisa se alimentar, todo mundo precisa se alimentar, precisa curtir um pouco, mas abrir assim, né, sem planejamento, sem olhar assim, se realmente vai dar lucro, se vai dar para viver esse negócio, né? Então, por isso que é muito importante a sua colocação, né? E reforça ainda mais, né, a ideia que a gente está propondo a todas as empresas, que precisa ser olhado o número, precisa olhar, né, botar no comportamento, lápis, né, porque não adianta a gente ter um negócio só por bonito, né, a gente precisa que esse negócio se autossustente, tenha lucro, né, assim fica muito mais fácil também para todo mundo, né. Legal. Tem que ter paciência também, porque né? Tem que ter paciência também, porque isso também não vem da noite para o dia. Então, a paixão ela é importante, porque eu acho também que se não tiver a paixão, a gente desiste logo. Você fala, por que eu estou fazendo isso, né? Então, eu acho que é um pouco de cada. A paixão ela é importante para ela te dar esse estímulo. Você está fazendo o que você gosta, dentro de uma área que você gosta. Então, tem que gostar, né? Tem que querer. Não pode estar só por estar. Então, acho que tem que encontrar aí esse equilíbrio. E até eu estava falando, né? Pessoal, assim, agora com isso também, a gente aprende a organizar, né? Porque a gente vai viver um futuro agora que a gente não sabe, né? Se vai ter mais lockdown, se não vai ter. Se você não está preparado, né? Um dos ramos que mais fecham portas, que é o ramo gastronômico, né? A gente não pode se deixar assim por levar as coisas. A gente tem que andar organizado, com uma gestão eficiente, tudo controlado, né? Então, por isso que isso é muito importante, né? E a pergunta que eu faço para você é como que você está se preparando nesse momento? Olha, dia a dia. Porque por mais que a gente fale em planejamento, né? Então a gente pensa, bom, onde a gente quer chegar? É claro que, por exemplo, a gente planeja o Réveillon, mas pode ser que, até bati na madeira aqui, pode ser que aconteça um novo lockdown. A gente não sabe, eu acho que a pandemia veio também para mostrar para a gente a nossa falta de controle mesmo. Então, a gente planeja avaliando os cenários. Bom, se cenário A acontecer, esse vai ser meu caminho. Se cenário B acontecer, esse vai ser meu caminho. Se cenário C acontecer... Ai, meu Deus, estou perdida. Mas a gente vai seguindo dia a dia. Isso. Por exemplo, uma coisa básica, né? A gente teve que optar
em trazer mais gente para a equipe. Era uma necessidade, porque a gente, quando a gente fechou na pandemia, a gente estava montando a equipe. A gente abriu em dezembro e a gente estava estruturando a equipe. E no momento que a gente fechou, passando os 7 meses fechados, os funcionários que estavam com a gente continuaram com a gente não fez nenhuma demissão. Mas 2 deles, no meio do caminho, mesmo a gente não demitindo, ele conseguiu um emprego ativo, que ia estar ganhando mais, mesmo durante a pandemia, e pediu a demissão. E quando a gente reabriu, o movimento veio num boom. Então, a gente notou que, bom, a gente precisa contratar mais, mas como contratar sem saber se a gente vai ter que fechar semana que vem ou fechar amanhã? Foi o que aconteceu em março, né? Foi de um dia para o outro. A gente estava suspeitando que pudesse acontecer, mas efetivamente foi de um dia para o outro. Mas a gente tomou a decisão de contratar. Então, tem isso também. É preciso ter muita ousadia. Você planeja, mas você precisa ter ousadia e coragem. E estar preparado. Então, a gente está fazendo esse investimento de trazer mais gente para a equipe. Mas uma coisa que eu posso dizer que efetivamente a gente está fazendo é ter um controle muito preciso das compras. Então, eu não estou tendo tanto estoque como eu tinha, por exemplo, na minha abertura em dezembro do ano passado. Então, e ao mesmo tempo, no cenário de hoje, com essa inflação louca, é o outro risco. Porque se eu também não tenho um estoque muito grande, eu não tenho tanto poder de barganha. Mas, ao mesmo tempo, se eu tenho um estoque muito grande, pode ser que eu perca muita coisa se eu tiver que fechar. Então, o que eu posso dizer, respondendo sua pergunta, é que a gente está tomando as decisões dia a dia. Então, está tendo uma oportunidade de compra, vamos comprar, funciona por quantos dias? Não dá para jogar muito para frente o estoque. As nossas compras estão bem certinhas. E a gente está observando tudo, o que está acontecendo no exterior, o que está acontecendo nas grandes cidades como São Paulo, conversando com profissionais médicos aqui da região para saber o que está acontecendo, se tem algo acontecendo e a gente não está sabendo. Então, é isso. É um dia de cada vez, intensamente, para não perder o fio da meada. Porque aguentar um fechamento de 7 meses já é pesado. Aguentar 2 pode ser o fim de muitos negócios. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça. Até numa conversa que eu tive contigo antes da live, eu estava me passando uma situação, agora a gente falando de gestão, né? E não vai falar valores, tá? Mas você estava com outro software e você teve que optar por encerrar o software, né? O contrato. Mas, ao mesmo tempo, depois você teve que fazer um investimento muito maior. Bom, eu gostaria que você contasse essa história, só não fala valores, tá? Tá. Bom, quem quiser valores, falar comigo no privado. Bom, o que acontece? Quando a gente parou, foi um momento também da gente pesar tudo que a gente vinha fazendo. Então, uma das coisas que eu sentia falta na gestão era um software mais completo, que me trouxesse mais informações, que me desse mais controle de tudo que acontecia. E mais, que tivesse preparado para esse novo momento, que tivesse um cardápio digital, que integrasse pedido, pagamento, enfim. Para você ter uma ideia, eu conversei com uns 15 sistemas até chegar na Rafinado, mas sem brincadeira. Eu acho que foi mais de uma semana, se eu fosse pegar a hora de trabalho corrida, assim, foi mais de uma semana só em sistema. Fazendo calls, analisando sistemas, entrando no sistema, vendo se nos atendia. E uma coisa que me chamou a atenção, e eu conversei muito com colegas da tecnologia, dessa área de comunicação, foi o despreparo de muitos sistemas para esse novo momento. Por exemplo, é muito comum a gente encontrar o cardápio digital. Vários deles estavam entregando o cardápio digital, inclusive eu teria o cardápio digital até de graça pelo sistema que eu já usava. Acontece que era um cardápio digital sem a possibilidade de executar o pedido. Então, a pessoa ia olhar o cardápio digital e não ia poder fazer o pedido por lá. E aí eu falei, não, eu quero um cardápio digital com pedido. Aliás, eu quero com pedido e pagamento. E foi um super desafio. E aí, quando eu conheci a Rafinato, eu não quero ficar puxando o saco, mas o vendedor que nos atende é uma preciosidade.
E ele foi tirando todas as minhas dúvidas, ele entrou muito, eu abri o meu negócio para ele, e a gente foi negociando também. E, assim, vou dizer para você que a gente, sem passar valores, mas eu acho que essa é uma informação interessante. Estamos investindo, eu não vou nem dizer gastando, estamos investindo cerca de 3 vezes mais do que a gente estaria com o sistema antigo. Porém, o que o sistema me entrega, e olha que eu uso hoje, a gente reabriu há pouco mais de um mês, eu uso hoje acho que 60%, 70% dele. Eu contratei tudo, contratei BI, contratei tudo. E eu ainda não consegui estar com ele 100%, porque é um processo. Mas mesmo esse investimento sendo 3 vezes mais, e eu sei que eu tenho ainda muito a utilizar do sistema, ele já está se pagando. Ele já está se pagando pela segurança, pela agilidade, a otimização do trabalho do atendimento, da equipe, o controle de hora de pedido, enfim. São muitos tópicos, assim, quando você analisa, você fala, cara, está se pagando. E aí eu brinco com o nosso atendimento aí da Rafinato, que eu comprei uma Ferrari, mas eu estou acostumada a andar no Fusquinha, então eu estou aqui aprendendo. Mas cada vez mais, quando eu aprendo, e aí eu olho para alguma coisa e falo, nossa, isso vai ser complicado. Eu me dedico um pouquinho àquilo lá e pá, não é complicado. Então, eu acho que essa coisa do sistema, e eu não digo nem só para food service, hoje uma empresa qualquer, pode ser uma manicure, que não trabalhe com gestão de dados, está ficando para trás. E aí eu falo até como comunicadora aqui, porque os dados, gente, é o novo petróleo, é a nova grande moeda. Para você ver, quem não tinha nenhum dado de cliente quando fechou na pandemia, ficou sem comunicação nenhuma com seus clientes. É um grande lance para qualquer negócio. Pode ser desse tamaninho, pode ser um negócio grande. Então, é um investimento que ele tem que acontecer. Você falou tudo, a questão do novo petróleo, né? Hoje a gente vê as grandes nações brigando por dados, né? É impressionante, né? Então, tem toda uma guerra fria aí por trás disso, porque realmente, você não tem dados na mão, você não consegue nem gerir o próprio negócio. Impressionante. Mas, além disso, tem um software que está agilizando esse caso, faz muita diferença no restaurante? Sim, com certeza. No todo, assim, por exemplo, eu e meu esposo, a gente tem um objetivo claro, que eu acho que deve ser o objetivo de qualquer proprietário de food service, e não só de food service, de negócios mesmo, que o negócio possa acontecer sem a sua presença física 24 horas por dia. Porque você tem uma equipe, você precisa aprender a delegar, você precisa treinar bem a equipe e você não pode ser refém do seu negócio, né? Porque a gente que trabalha com negócios, a gente precisa estar pensando na frente, pensando, né, criando novos negócios. Então, se você fica ali só dentro do seu estabelecimento, você como proprietário, fazendo o papel de gerente, de chefe, de quem faz as compras, de quem está no caixa, é claro que em alguns momentos isso é inevitável, a gente bota a mão na massa mesmo, mas eu acho importante ter um objetivo de que o negócio ele não seja totalmente dependente de você, né? Se você adoecer, o restaurante não precisa fechar por causa disso. Então, a gestão, o sistema de gestão, ele te permite acompanhar tudo o que está acontecendo. Então, o trabalho do garçom, o quanto o garçom vende, o tempo que o pedido leva para chegar na mesa, enfim, inclusive você economiza até com a equipe, viu? Porque se você tem um sistema muito bom, você consegue ter funcionários, você precisa de menos funcionários para estar atendendo as suas mesas e, no nosso caso, isso faz com que os funcionários ganhem mais, porque a gente divide a comissão, os 10% não são obrigatórios, mas quem paga a gente divide por toda a equipe. A SG, caixa, cozinha, bar, praça. Então, assim, se a gente tiver uma equipe muito inflada, com um monte de gente, e aí ter gente, de repente, parada, sem fazer nada, bababá, não é legal para ninguém. Não é legal para o estabelecimento, o funcionário fica desestimulado. Se você tem uma equipe enxuta, suficiente, claro, para ninguém ficar sobrecarregado, mas uma equipe enxuta com um aparato tecnológico, você tem um match, né? E aí você, como gestor, você consegue acompanhar o que está acontecendo no seu negócio, de perto, mesmo quando você não está presente fisicamente, né? Então,
esse acompanhamento de compra, se os pagamentos foram feitos, tudo, estoque, se tem algo que está saindo mais, pode estar ocorrendo algum desperdício, enfim, aí é um mundo, mas é fundamental. E para a gente nos leva mais próximos, né, passo a passo, desse nosso objetivo de de ter um negócio independente da gente e poder alçar novos negócios, porque somos um casal de empreendedores, então, e viajantes. Então, é isso que a gente objetiva da vida. O ponto é próprio, é uma história bonita nesse ponto, que começou com a minha sogra, a mãe do meu esposo, Paulo, há 30 anos atrás, e durante um período longo ela fechou o restaurante dela e ele passou a ser arrendado para outros estabelecimentos, e num determinado momento a gente falou, vamos lá, que agora é a hora e vai dar certo. A gente não contava com a pandemia, mas está dando certo. E que legal, né? Você falando tudo isso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Tu chegou a contratar o Hemp também, assessoria? Ainda não, mas eu vou dizer que eu só não contratei por questão de verba. Porque eu trabalho com prestação de serviço, então eu entendo a importância de você ter pessoas especializadas te prestando um determinado serviço. Ao mesmo tempo, como eu venho dessa área de negócios e marketing, eu tenho essa facilidade de fazer treinamento, de planejar, né? E o meu esposo, ele é da área de gastronômica também, então a parte de ficha técnica, de montar cardápio e tal. Então a gente fez, olha, queremos contratar, mas nesse momento a gente precisa fazer investimentos estruturais. Então vamos segurar a onda trabalhando, Sim. Nem vou te contar quantas horas por dia, mas está nos meus planos, assim que possível, trazer uma assessoria, uma consultoria para analisar o nosso trabalho. Por quê? Porque a gente está dentro do negócio. Eu perguntei pelo Hemp pelo seguinte, porque você está falando como se você já tivesse feito o Hemp. Porque você falou de ter uma vida própria, né? Você falou de ter as coisas bem organizadas. Porque assim, a assessoria justamente, só falando bem rapidinho, pular um pouquinho nosso assunto, a assessoria, ela justamente faz isso que você está falando. Documenta todos os processos das pessoas. Quando entra, sai uma pessoa, você só entrega a planilha na mão. É isso que você tem que fazer. Né? Você tem a apostila, entrega na mão, sem falar que você reorganiza, deixa um brinco a empresa. Né? É como se fosse um brinco, né? A personal organizer fosse lá e organizar tudo, né? O pessoal faz na casa da gente, às vezes, e o pessoal faz no estabelecimento. É impressionante. A gente tem alguns vídeos, depois quem não pôde acompanhar, na nossa timeline, a gente tem alguns vídeos, alguns processos, né, que o pessoal do Hemp faz, e é muito bacana, muito interessante. Eu só quero dar um abraço. Eu vi que entrou aqui a Denise Gasparetto, ela faz treinamento em redes sociais. Um abraço para você. Eu achei muito bacana aquela postagem que você colocou hoje. Tá? Ela é uma postagem assim, nas grandes tempestades que você pode alçar os melhores voos, né? Então, eu achei muito bacana, né? Muitas vezes as pessoas veem aquele copo meio vazio, um momento não tá legal, não tá bacana, mas olha só, né? A gente até estava analisando aqui na empresa, dólar alto, né? O pessoal vai consumir mercado inteiro, né? Vai para o Nordeste, vai para o litoral, né? O pessoal que ia para fora do país, hoje o pessoal está indo para o Isso é bacana, é muito bacana, e a gente tem que olhar que são positivas coisas, né? Porque a gente vê também o superávit na balança comercial. Então, tem os pontos negativos? Tem. Basta a gente se adaptar com os números, né? Sim. E a gente vai conseguir sempre ter um bom resultado, adaptando sempre a situação, né? Eu conversei, inclusive, com o pessoal da Hemp. Gostei muito. E aí foi realmente uma coisa assim, a gente, com um limite orçamentário, a gente teve que tomar uma decisão. Então, esses processos todos, a gente já tinha feito em dezembro, nós mesmos, e a gente aproveitou esses 7 meses parados para revisar tudo. E a minha intenção é, assim que possível, eu até falei com o pessoal da Hemp da gente se falar logo depois da alta temporada, porque aí eu quero que eles analisem o nosso trabalho. Porque quando você está dentro do negócio, às vezes você não enxerga o todo. Por mais que você tenha, por mais que você se afaste,
aquilo que eu estou falando, mas você pode deixar passar algumas coisas. Então, ter uma visão de fora, uma visão especialista, profissional, é muito bacana. Assim que a gente puder, tá nos nossos planos, isso, sem dúvida. Legal. E até a próxima pergunta que eu ia te fazer é o quanto estar preparado para o que der e vier é importante. A gente tocou no assunto, né? Caiu bem na nossa pergunta que eu tive que fazer para você. Ainda mais nesse cenário de pandemia, onde a gente, os nossos controles e planejamentos foram postos à prova. Quem imaginava que ia ter que fechar de uma hora para outra? A gente estava acompanhando o que estava acontecendo na Europa no início do ano e falando, não, mas não é possível, não, isso não vai acontecer. E aí, pá, final do carnaval, primeiro caso no Brasil, dia 20 de março, tudo fechado. Então, estar preparado para o que der e vier é sobreviver. Se você não estiver preparado, sabe, é complicado empreender dessa forma. Para empreender, você tem que estar preparado, tem que ter jogo de cintura, não pode se desesperar, porque as adversidades, elas acontecem, né? Então, a gente fala tudo isso de gestão e tal, mas tem também um outro lado que é punk na parte de negócios, não só de food service, mas negócio, que é a parte burocrática mesmo, né? De alvarás, por exemplo, nessa parte burocrática, a pandemia é um grande desafio, porque as coisas mudam. Eu lembro que quando a gente estava para abrir, a cada semana saiu um novo decreto, uma nova regra, então pode isso, não pode isso, pode... E a gente, por exemplo, a gente está no cartão postal da cidade, então as luzes estão para cima da gente, a gente não pode dar um passinho falso. E às vezes você tem que ter muito cuidado, porque você pode dar sem nem saber que você está fazendo alguma coisa errada. Então, tem que estar muito ligado, tem que ter essa visão periférica, você não pode estar olhando só para o seu negócio, tem que olhar para o entorno. A gente, por exemplo, assim que a prefeitura aqui em Natal liberou a abertura, a gente não abriu, a gente abriu mais de um mês depois, porque a gente não sentia que era o momento de abrir. Inclusive, a prefeitura estava discutindo com o Estado nem estava concordando tanto com essa abertura. Os leitos, tanto público quanto privado, estavam super lotados aqui na cidade. Enfim, a gente falou, não, a gente não vai abrir nesse momento, porque a gente acredita que é a nossa responsabilidade não abrir, não colocar a gente, os nossos funcionários, os nossos clientes em risco. A gente esperou o máximo que a gente conseguiu e, assim, muita coisa mudou aqui dentro, todos os processos, né? Compramos uma seladora para colocar o prato, para o prato não ir da mão do garçom direto para a mesa, álcool em gel em tudo que é lugar, comunicação de todas as formas, distanciamento, máscara, todos os cuidados. Então, assim, é importante que as marcas, né, e pessoas influentes entendam a responsabilidade que tem em dar o exemplo, né? Então, se a gente não dá um exemplo, como é que a gente pode querer uma coisa diferente? Eu acho que nesse momento é fundamental que a gente tenha muita consciência, porque eu só acredito que uma segunda onda não traga um lockdown para o Brasil se a gente conseguir segurar isso. E infelizmente não é o que a gente está vendo, é muita gente agindo com irresponsabilidade. Isso é preocupante, é bem preocupante. Então, você teria alguma dica que você poderia passar para nós hoje? Uma dica? Mas assim, dica... Alguma dica sobre gestão, tá? Aí depois eu vou abrir as perguntas aqui para o pessoal. Tá. Bom, uma dica geral de gestão para todo o negócio, eu não sei se quem está assistindo a gente é somente do food service, mas é planejar. Uma dica de gestão, para mim, é planejar. E hoje você tem ferramentas, né, na internet que te proporcionam saber como começar um planejamento. Então, entenda muito bem o seu público, entenda muito bem quem você é, a sua marca, qual é o seu objetivo como marca, o que você quer deixar para o mundo, qual é o seu posicionamento. Então, planejar é entender, né, quem você é, aonde você quer chegar, quem você vai atender nesse processo e colocar tudo no papel. Ninguém planeja só com ideia na cabeça, tá? Você tem que colocar no papel, você tem que fazer planilha. Então, eu acredito que o planejamento ele é fundamental. E hoje você tem tantos cursos online, tem algumas coisas gratuitas, outras que não são gratuitas, mas são super acessíveis. Dentro da área de food service, tem um cara que para mim é um guru para mim, que é o Politi. Eu acho que é o Marcelo Politi, se eu não me engano. Depois eu posso te passar e você compartilha.
A gente já fez live com ele. Ó, ele, para mim, assim, porque quando eu entrei nesse ramo de food service, eu só tinha contato com food service como agência, né? Então, eu atendendo restaurantes. E quando eu virei para o lado de cá, ou seja, me tornei cliente, eu tive que aprender um monte de coisa. E aí eu fui estudar. Então, não tem como você se meter num negócio sem estudar. Estudar muito, escutar quem sabe, escutar quem tem experiência. Então, acho que as dicas que eu posso dar é isso. Planeje, estude e acredite. Porque com isso... Volta e meia, ele manda um abraço para nós, ele vê nossos vídeos aí. Um abraço aí, político. Então seria isso. Como a gente trabalha com B2B, né? Realmente o pessoal está trabalhando sempre e a gente tem uma grande audiência, né? O pessoal, no mesmo dia, acessa os nossos vídeos online à noite, né? O pessoal comenta. Então, assim, eu gostaria de agradecer muito. Eu vou abrir se tem ninguém para fazer alguma pergunta. Nossa cidade, deixa aberto aqui, tá? Senão eu já vou terminar já o final da live. Então, vou fazer um jabazinho aqui, né? Quem puder, segue a gente. @ @minimansurf. É assim, meio difícil assim, de escrever, mas aí depois que pega, você não vai esquecer, porque Miniman é o nosso... Essa publicação lá, pessoal. O Insta, né, da Amanda. E o Miniman é o nosso sobrenome. Por isso esse nome tão diferente, é o Miniman Surf. Segue a gente, o @agência Cuca é o @ da minha agência, e o meu é Amanda_Cuca. Eu gosto de colocar lá, sempre que eu posso, dicas sobre empreendedorismo, gestão, comunicação. Eu tenho essa especialização em comunicação digital, então, vez ou outra também, eu participo de algumas lives, enfim. Eu gosto de fazer, acho que esse compartilhamento é o grande lance, a gente chega longe dessa forma. Que bacana, né? Mais uma vez, gostaria de agradecer muito a você, né? Nossa, foi uma baita live, vai estar nos nossos canais daqui a pouco, o Insta, né? A gente vai preparar, vai ter uma abertura, vai deixar bem bonita aí, bem bacana. E assim, mais uma vez, muito obrigado. Foi top essa live, a qualidade foi boa, foi ótima também, conseguimos ajeitar o sinal, né? Agradeço você mais uma vez, né? Assim, convidar todos, né, a acompanhar as nossas redes sociais, que a gente sempre está com conteúdo relevante, né? E convidar até para a próxima live. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.